Coríntios 14, verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Cancelamos toda e qualquer ingerência do inimigo agora, em nome de Jesus. E declaramos esse lugar pronto, abençoado, aberto, para que essa atmosfera celestial intensifique através da tua palavra. E o Senhor se revele e fale conosco. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Tome assento, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o negócio é sério aqui, viu? Muito forte. O que Deus tem para nós essa noite. Muito. Você me dê toda a atenção e que o Espírito de Deus possa falar diretamente ao teu coração. Nós vivemos os dias mais incertos da humanidade. A incerteza é muito grande em toda parte, em todas as áreas, em tudo que envolve a vida do homem. A incerteza é muito grande, está em nossa volta. No ar que respiramos. É incerto se você retorna para casa hoje. Você não pode garantir. É incerto o dia de amanhã. É incerto o clima que nós estamos vivendo. A natureza. Temperatura que só sobe. As coisas parecem que não estão mais no controle normal do seu ciclo natural. É incerto a nossa vida. É incerto se planejamos fazer algo para esse ano, viajar, alguma coisa. É incerto. É incerto se o mundo não, esse ano ou para o outro, não vai passar por uma guerra de proporções mundiais ou não. É tudo incerto. O caminho da igreja, o caminho do crente, também parece cercado de incerteza. Parece mais que ele não caminha em uma estabilidade, uma segurança. Ele fica correndo de um lado para o outro, agitado como folha ao vento. É incerto a nossa vida. É incerta as coisas à nossa volta, é incerto o nosso futuro. Mas uma coisa é certa: Jesus virá. Jesus voltará. Porque estáis olhando aos céus, esse mesmo Jesus que vocês estão olhando para o céu subindo, voltará da mesma forma que o vistes. E foi esta a palavra do anjo aos discípulos ali no Monte das Oliveiras. Outra coisa que é absolutamente certa é a nossa partida desse mundo. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas doutrinas erradas, quantas coisas incertas, fazendo o homem confiar em uma chance no porvir. Fazendo o homem caminhar, confiar num suposto purgatório. Fazendo o homem confiar numa suposta reencarnação, ou numa suposta segunda chance que ele venha ter, após essa partida, uma encomendação de alma, algo que possa fazer por aquele que já se foi. Mas a coisa mais certa que existe
além do fim de cada um de nós, é essa palavra que está nas tuas mãos, é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, porém minhas palavras não hão de passar. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso virá o juízo. E Paulo está dizendo, se o som da trombeta não for correto, não for certo, quem vai se preparar para a batalha que está por vir? Como era importante o som da trombeta para o povo de Israel. Como era importante o som da trombeta para a cidade que naquela época era cercada por muros. E ninguém sabia o que estava além dos muros. Hoje você vê as pessoas indo em Israel, e eu ainda não fui. Mas com as orações da igreja, com a graça, um dia eu chego lá. Existe o Muro das Lamentações, onde eles vão lá, que é a única coisa que restou da construção do templo. Então Jerusalém era cercada de muros. E havia uma figura extremamente importante, que a vida do povo estava na mão dele. Essa figura era o atalaia. O atalaia ficava em cima dos muros, de prontidão, olhando se alguma ameaça vinha, se algum exército se aproximasse, se algum inimigo vinha, para trazer insegurança sobre a cidade. Esse atalaia tinha uma trombeta que ficava ao seu dispor. E quando havia uma ameaça de guerra, quando havia uma ameaça de um inimigo a se aproximar, ele tocava aquela trombeta. E o som daquela trombeta, quando ecoava por Jerusalém, todo mundo sabia, o inimigo se aproxima. A guerra está vindo. Temos que nos preparar. Os exércitos já corriam, pegavam suas lanças, pegavam suas flechas, pegavam seus escudos. Todo mundo assumiu seus postos na muralha. Os portões eram reforçados. As pessoas corriam para dentro das suas casas, pegavam os mantimentos. E toda a cidade ficava preparada. Por quê? Porque o atalaia tocou a trombeta, dizendo, o perigo se aproxima, a guerra está vindo. Oh, preparem-se para esse momento agora. Aquilo dizia aquela trombeta. Ezequiel 3, versículo 17. Deus faz um paralelo entre o atalaia físico e o atalaia espiritual. Ezequiel era um profeta. O profeta é um atalaia espiritual. O profeta é o atalaia de Deus. Ah, meu irmão, vai dando glória a Deus. Vai dizendo, Senhor, oh Pai, Tu és tremendo. E ele vai dizer, filho do homem, eis que eu te coloquei, eis que eu te constituí em cima dos muros espirituais do meu povo. Eu que eu te coloquei numa posição para tu enxergar o que eles não estão vendo. Eu que te coloquei numa posição de profeta, daquele que vê o invisível, daquele que vê o que é sobrenatural, daquele que vê que é da parte de Deus. Tu ouvirás as palavras da minha boca e dará aviso a eles da minha parte. Aleluia! Essa era a posição de Ezequiel. Essa era a posição do atalaia de Deus. Essa tem que ser a posição da igreja. Essa tem que ser a sua posição. Essa tem que ser a nossa posição. Essa tem que ser a posição dos pastores. Chega de mercenários. Chega de falsos profetas. Chega de mentirosos. Chega de enganadores.
eles têm que se calar. Onde estão os atalaias de Deus? E Paulo, ele está falando de dons espirituais. Ele está falando de profecia. O capítulo 14 é basicamente para falar sobre línguas e profecias, sobre revelação. Ele está falando sobre linguagem. Se a linguagem não for inteligível, ele está dizendo aqui, quem é que vai entender? Quando chega no versículo 8, ele fala, se a trombeta der um som esquisito, se o atalaia não soprar direito, se o atalaia não souber o que ele está tocando, se o atalaia trouxer um som imperfeito, estranho aos ouvidos, quem vai corresponder? Quem vai se preparar para aquele momento? Quem vai se preparar para aquela situação? Eu falei incerteza no início. E dentro desse aspecto de incerteza, nós vivemos os momentos de maior sons, vozes incertas no meio da igreja. Vozes incertas no meio do povo de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira farra de profecias. Não que eu seja contra profecias, sangue de Jesus tem poder. Eu sou fruto dela. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Eu vim para essa cidade por causa de um sonho profético que Deus me deu. Deus me deu até a rua. Quando eu entrei na rua, que eu nunca sabia que rua era aquela. Eu só tinha visto ela no sonho. Eu só tinha visto ela numa visão. E quando eu entrei pela primeira vez nessa cidade, eu passei pela rua. O sonho veio na mesma hora. E a cena era a mesma. Então eu creio em profecia. Eu creio em revelação. O que eu não creio é num som incerto. Hoje as pessoas se ajuntam em determinados lugares só para ouvir coisas boas que vão de encontro às suas expectativas humanas, às suas expectativas para essa vida, as suas demandas de agora, do presente. Não que isso não importe. Não que isso Deus não queira suprir, porque Ele dá e faz além do que pedimos ou pensamos. Mas a questão é que a motivação está completamente invertida, completamente errada. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é que a gente busca as coisas que deveriam ser acrescentadas e pede para Deus acrescentar em nós aquilo que nós deveríamos estar buscando. A gente inverte os valores. Por quê? Porque o som da trombeta está errado, está incerto. Não tenho nada contra você ouvir uma mensagem que te console, isso faz parte. A gente precisa ser consolado. A gente precisa de um ombro. O Espírito Santo é um Espírito consolador.
Mas ele não é bajulador. Ele não está aqui para nos mimar. Esse não é o papel dele. Toda profecia que não te faz mais santo, toda profecia que não te aproxima de Deus, esquece. Esquece. Ah, pastor, mas falou que vai me dar isso, vai me dar aquilo. Amém, se Deus falou, Ele vai dar. Esquece. Não fica se achando que você é o preferido de Deus, porque você não é. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus tem filhos que preferem a Deus acima de qualquer coisa. A gente vive o tempo, irmãos, de mais sons, vozes incertas que o homem já viveu na face da terra. Há que o diga pelos meios midiáticos de internet. E tudo quando não é para mais, também é para menos. Aquelas teologias incrédulas, miseráveis, que anulam o sobrenatural em nome de um legalismo, que anulam o espiritual, os dons, o poder de Deus, que tem forma de piedade, mas nega o poder, como disse Paulo. Está infestado essa teologia na internet, e ela tem invadido o meio pentecostal como uma praga. Em 1 Reis, capítulo 22. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem pastor. Você tem pastor. Você tem palavra nesse lugar. Você tem revelação nesse lugar. Você tem direcionamento de Deus nesse altar. No dia que você não tiver, você me descarta. Você procura quem você quiser. Mas enquanto você tiver, honre o que você tem. Porque Deus vai te cobrar. Não fica colocando ouvido, dando ouvido a toda voz, a tudo que soa bonito, a tudo que é canção suave. Eu vi um testemunho de um pastor, um homem que é da área de libertação, que eu gosto muito. E hoje você não veio, você perdeu algo precioso para a sua vida, até um livramento. Vou ser dramático, perdeu mesmo. Porque eu falei sobre pacto. Falei sobre pacto. Pacto que pode ser feito até com um aperto de mão. Mas deixa. Eu vi o testemunho. Esse homem, depois de ter tido uma guerra, num sonho com os demônios e tal, ele acordou na madrugada, suando assim, igual eu estou, né? Mas aqui é por causa do calor. Foi beber água. Abriu a geladeira, pegou uma maçã. Quando ele volta para o quarto, tem um homem sentado na cama dele. Um homem bonito, bem vestido, com os dentes brancos, igual o que faz hoje, né? Esse milagre de hoje. Todo bonito. Com a Bíblia na mão, de perna cruzada com a Bíblia na mão. E ele conta que a única coisa estranha que ele viu naquele homem foi os olhos. E não tem como Satanás, os olhos é a luz do corpo, gente. Pelos olhos, você vê demônio nas pessoas. E ele achou estranho os olhos dele. Ele chegou para ele e falou assim: eu dou para você tudo o que você quiser, fama, dinheiro, se você usar essa Bíblia aqui. Quando ele olhou para a Bíblia, tinha o capítulo, aí tinha versículo 1, 2, 3, 4, 5 não tinha. 6, 7, 8, 9, 10 não tinha. 11 tinha. 12, 13, 14 não tinha.
Era a Bíblia do sonho certo. Era a Bíblia que Satanás usou para Jesus lá no deserto. Usou parte dela para seduzi-lo, para enganá-lo. É a Bíblia que os testemunhas de Jeová usam. Que outras seitas aí que eu não vou mencionar, que parece cristã e também usa. E ele fez aquela proposta para ele. E ele percebeu que era o diabo aquele homem. Se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar? Você precisa se agarrar naquilo que você tem ouvido, naquelas convicções de Deus que tem vindo até o teu coração. No lugar onde é rocha que Deus tem te estabelecido, você tem que se firmar ali e não sair desse lugar. Tem gente que por qualquer ventinho, qualquer instabilidade, eles não abandonam, não é só um ministério, eles abandonam a eternidade. Em 1 Reis 22, Acabe, que era um rei idólatra, rei de Israel, do povo de Deus, ia sair para a guerra. Josafá era um rei justo, um rei que temia ao Senhor. Ele vira para Josafá e fala assim: você vai comigo na batalha em Ramote de Gileade? Josafá fala para ele: vou, eu serei um contigo. Josafá era um homem de coração bom. Mas ele fala assim: vamos primeiro consultar o Senhor para saber se é da vontade do Senhor nós irmos nessa peleja. Vamos primeiro consultar a Deus. Precisamos consultar a Deus nas decisões que vamos tomar na vida. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Elas não consultam a Deus para casar, elas consultam a alma. Elas não consultam a Deus para fazer uma viagem, elas consultam a alma. Elas não consultam a Deus para fazer um negócio, elas consultam a alma. O seu próprio coração. E só pede para Deus abençoar e para o pastor orar para tudo dar certo. E ele entra na sorte de Deus. Na sorte, porque pode acontecer de tudo. Vamos primeiro consultar o Senhor. E ele mandou trazer 400 profetas. Só aqueles 400 profetas que Acabe trouxe para ser consultado, eles comiam na mesa de Jezabel. Eles não eram homens íntegros. O que não falta é pilantra hoje abrindo igreja nessa cidade. Todos os dias. Pilantra. Mercenário. Isso me revolta. Por isso que eu falo assim. Porque as coisas chegam até nós. Vamos consultar ao Senhor. E aqueles 400 profetas disseram assim: pode ir, porque o Senhor já entregou nas tuas mãos. Pode ir, porque a batalha, a vitória já é nossa. Só que Josafá sentiu assim algo estranho naquilo e falou: não tem mais nenhum que a gente possa consultar. Não tem mais nenhum profeta. Irmãos, quando se ouve uma profecia, o que a Bíblia manda fazer? A primeira coisa que a Bíblia manda fazer quando você escuta uma profecia: examinar. Examinai as profecias. Examina. Ouviu? Examina. 1 João 4. Prova os espíritos, se vem de Deus ou não. Eles precisam ser provados. Aquilo
não passou direito no coração de Josafá e falou, não tem mais nenhum profeta, mais nenhum que a gente possa consultar, já consultou todo mundo. Josafá falou assim, tem um aí, mas ele só fala o que é mal contra mim. Ele não fala coisa boa para mim, ele só fala coisa que eu não gosto, ele só fala coisa que não me agrada. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, não ficam em determinadas igrejas? Porque hoje tem igreja, gente, hoje tem igreja até para a pessoa que não decidiu se é homem ou mulher. Tem igreja para esse tipo de gente. Com todo respeito, não estou ofendendo, não quero ofender, mas tem igreja para tudo hoje. Templo, né? Porque igreja não é. Se a live cair aí, você entra de novo. Então a pessoa não ouve o que é bom, o que... não. Ela sai procurando. Ela sai selecionando. Ela sai buscando. Até encontrar uma que concorde com o pecado dela. E ela vai encontrar. Ela vai achar. Se ela é um adúltero, ela vai encontrar uma igreja que tem um pastor adúltero. Se é um mentiroso, se é um roubador, vai encontrar um pastor também assim. Se é um pervertido, vai encontrar um pastor pervertido. Vai encontrar. E aí ele vai se sentir em casa. Que bom que você está aí ainda. Né? Não tem mais nenhum? Tem um aí. Que só fala o que é mal. Manda buscar, vamos escutar ele, vamos ouvir ele. O que custa? Ele vira para um capitão, um bajulador. O pior tipo de pessoa que tem é o bajulador. Você não pode confiar nele, porque ele está fazendo aquilo pensando nele. Ele bajula pensando em ganhar promoção, pensando em se dar bem. Ele não bajula porque gosta, ele bajula pensando nele. Ele quer se promover. Ele quer fazer média. Ele quer ganhar ponto. O bajulador foi lá buscar Micaías. Quando o bajulador vai buscar Micaías, no versículo 13, 22, 13, quando vai buscar Micaías, no 22, 13, o mensageiro que for chamar Micaías diz assim, eis que as palavras dos profetas, em uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Não vai estragar o culto. Não vai estragar o que os profetas estão falando. Aquele lugar, aquela conferência, lá é só o que é bom. Ora, porventura correção não é bom? Porventura aprender o que é direito não é bom? Porventura se arrepender e reconhecer que está errado não é bom? Porventura entender que precisa mudar em várias áreas da vida, porventura isso não é bom? Porventura isso é mal? Quando Josué foi terminar o seu ministério, ele virou para o povo de Israel e falou assim, olha, o vosso Deus tirou vocês do Egito. O vosso Deus fez maravilhas. O vosso Deus supriu vocês no deserto. O vosso Deus te trouxe até essa terra. Agora eu vou falar para vocês uma coisa.
Se parecer mal, escolham vocês agora quem vocês querem servir, porque vocês estão o tempo todo divididos no coração. Uma hora vocês querem servir a Deus, outra hora vocês constroem um ídolo, outra hora vocês pensam em vocês mesmos, ficam se lamentando, querendo voltar para o Egito. Decidam o que vocês querem no vosso coração. Se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então sirvam aos Balaíns. Ele fala desse jeito. Se parece mal aos olhos de vocês andar com ele, porque ele foi justo, porque ele julgou a congregação de Coré e de Abirão, porque aquela geração que murmurou, ele falou que não entraria na terra e não entrou. Mas e as maravilhas que ele fez? Você sabia que é comum do homem, é comum do ser humano, quando você se relaciona com ele, e você tem algum atrito com a pessoa, e você faz alguma coisa que não agrada a ela, é comum a essa pessoa esquecer todo o bem que você fez? Quando você desagrada, todo o bem que você fez fica perdido. Você só é visto por aquela atitude que para ela, foi mal. Todo o bem que o Senhor fez, porque ele julgou algumas coisas. Josué deu a opção: se vocês querem, se vocês acham mal servir ao Senhor, escolham. Quando o bajulador foi buscar Micaías, falou assim: ó, todo mundo está falando para o rei coisa boa. Todo mundo está falando para o rei o que é bom. Gente, olha só. Eu não tenho nada contra a profecia, vou repetir. Eu amo. Se eu tivesse alguma coisa contra a profecia, eu não trazia o Marco aqui, porque não tem nenhuma vez que ele vem que ele me profetiza pelo menos para 10. É ou não é? Tô falando, no mínimo. E eu profetizo também, sem dar show. Mas eu já vi cada coisa, já atendi cada caso. Na família. A pessoa chegar para mim: não, lá na igreja que eu estou, a pessoa está na determinada igreja, mas o pastor não atende, porque o pastor é uma estrela cadente, que ninguém alcança, inatingível. Aí vem para minha casa, porque eu sou família, para mim atender. E dá vontade de falar assim: por que tu não pede para o teu pastor? Vocês não são de lá, vocês não são daqui. Vocês desprezam São Sebastião. O negócio de vocês é plano piloto. Então por que você não vai para a estrela lá e fala com ele? Vem falar comigo. Mas não falei isso, né, irmãos? A gente atende. Eu estou só desabafando. Aí, casamento acabado. Não, recebi lá. Não, pastor. Lá a gente recebeu não sei quantas profecias que vai restaurar, que vai restaurar, que vai restaurar, restaurar. Falei: olha, é o seguinte, vou dizer uma coisa para você. Se você não fizer isso e isso, não tem como não. Não, mas Deus falou que vai, Deus falou que vai. Irmão, já estão separados tem mais de 6 meses. Já estão em outro, já. Caminhado em outro. Profecia. Profecia. Teve um homem que veio nesse púlpito aqui, ó. Homem que já pregou fora das nações aí, internacional, veio aqui. Ele estava na minha casa em 2023, para a gente participar de um evento aqui, ó. Em Brasília, um evento grande. A voz dos apóstolos, só profeta lá. Ele estava fazendo um trabalho na TV. Um trabalho na TV, não, no YouTube. Com a empresária milionária lá de São Paulo. Que tinha alugado um salão lá na Paulista. Alugado não, o prédio era dela. Ela mandou sair o cara e pegou aquele salão e falou: tu vai ficar lá, a gente vai fazer só milagre naquele lugar. E eles fazendo live. Eu, no meu coração, eu falei: isso não vai dar certo.
Isso não vem de Deus. Isso é ego. Isso é pretensão humana. Ele veio para esse evento internacional. Ele falou que recebeu 5 profecias confirmando que era de Deus. Isso vai fazer 2 anos. A live não existe mais e o local já foi fechado, tem tempo. Mas ele vai me ouvir? Não, rapaz, eu só sou um pastorzinho de São Sebastião. Ele ouviu gente dos Estados Unidos. Qual é o peso? Você prefere ouvir a mim ou um profeta dos Estados Unidos? Ah, o profeta dos Estados Unidos, pastor, ele é famoso, ele tem nome. Ele tem livro. Né? Infelizmente é assim. Fala o que é bom. Direcionar o que o profeta vai falar, outra pessoa dizer o que eu tenho que pregar. Outro ministro, outra pessoa dizer o que eu tenho que trazer. Então não é Deus, gente. Não é Deus. Deus não fala para nós o que a gente quer, Ele fala para nós o que a gente precisa. Sabe o que Micaías falou? Verso 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Não interessa se vocês vão botar na prisão, não interessa se vocês vão... Sabe qual é o problema dos profetas hoje? Eles querem o favor do rei. E para obter o favor do rei, tem que falar o que agrada. Eu não sou contra, gente. Eu até dou graças a Deus ter muito político evangélico, porque se não tivesse, a gente já tinha sido engolido. Essa igreja agora, para ser aberta, olha, se não fosse os políticos evangélicos, nós estaríamos pagando imposto. Ixi, meu Deus do céu. Mas pensa numa coisa perigosa, numa coisa difícil, e numa coisa que arrasta a pessoa para o caminho errado. E o final vai ser só morte e destruição. Ok. Todo mundo falou que era bom, todo mundo falou que era para ir para a guerra, todo mundo falou. Mas Micaías, ele viu o problema. Coloca aí o versículo 22, acho que é o 22. Não sei se vai dar para me abrir aqui. 20. É 22. Não, começa a reunião, começa no 19. Quando Micaías tem uma visão. Ele falou: eu vejo Israel como ovelha que não tem pastor. O que é que ele disse isso? Que o líder nessa missão não ia voltar. Vocês vão ficar sem liderança nessa missão, sem pastor. Eu vejo Israel como ovelha sem pastor, perdida, cada um correndo para um lado e para o outro, nessa batalha. Aí, Micaías falou: eu tive uma visão. E os exércitos do céu estavam diante do Senhor. E o Senhor disse: quem vai enganar Acabe? E um falava de uma maneira, outra de outra. Ele levantou um espírito e respondeu que enganaria. Perguntou o Senhor como? Pode vir para lá. Pode ir para lá. 22. Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Irmão,
Você ir numa igreja, desculpa, todo respeito, eu sou pentecostal, porque eu falo em línguas, eu profetizo, aqui opera cura, milagres, expulsa demônio. Pentecostal não é algo de uma denominação, pentecostal é quem crê no poder do Espírito Santo. Mas tu chegar numa igreja pentecostal, eu duvido você ouvir uma mensagem que vai falar de espírito mentiroso na boca dos profetas, porque isso aí vai colocar em xeque muita coisa. Espírito mentiroso na boca dos profetas? Meu Deus. Um espírito mentiroso na boca dos profetas. Teve uma vez que eu estava acompanhando uma pessoa profetizando, claro que eu pego o microfone da mão dela. Eu não peguei por causa da igreja. Porque esse é um... O povo não entender nada, ia ser uma confusão para a igreja. Aí eu deixei aquela baboseira sair. E o pior é quando o pastor conhece a vida da pessoa que está ali. Você vê a pessoa profetizando algo que vai alimentar o erro da pessoa. Imagina você escutar um negócio desse. Como eu já ouvi. Eu sei que aquela pessoa está visitando a igreja, porque é parente de irmãos, e eu conheço a história, acompanho há muito tempo, e sei que a pessoa é de dentro do terreiro. Eu sei que a pessoa acende vela para orixás. Eu sei que a pessoa já manifestou demônio aqui, a pessoa está frequentando, e a pessoa viu uma profecia assim: estou ouvindo a tua oração e me agrado de ti. A gente fica numa situação. E a pessoa sorri. Estou certo. Aí sabe o que é pior? A pessoa não se converte. Some. Continua enfurnado na feitiçaria. E 6 meses depois morre. Profecia mexe com destino, irmãos. Isso é tão sério, tão sério. Mas as pessoas querem popularidade. Elas querem mostrar e dizer como é homem de Deus, como é mulher de Deus, e receber aplauso. Mexe com destino. E Micaías sabia disso. Não havia um sonho certo na boca de Micaías. Havia um sonho certo na boca de 400 profetas. Agora você imagina, gente. 400. Quantas vezes eu já ouvi gente dizer: ah, mas quando muitas igrejas estão fazendo, quando muitos irmãos estão fazendo, quando muitas pessoas estão com o mesmo propósito, é porque é Deus. Nem sempre. Às vezes está todo mundo errado. Nem sempre. Acabe virou para os guardas e falou assim: pega esse miserável, prende ele no cárcere, angustia ele com falta de pão e com falta de água, até que eu volte em paz. Porque os 400 falou isso e ele é só um. Então prende ele. Micaías, antes de ser acorrentado e levado, falou assim:
Se você voltar em paz, Deus não falou na minha boca. Sabe o que Acabe faz? Irmão, te prepara, esse culto não tem hora para acabar não. Você vai ver o que vai acontecer aqui já já. Se você veio pensando no fantástico, hoje é noite de conversão, tá? Hoje é noite de aceitar Jesus. Hoje é. Irmão, nessa cidade teve pastor que mudou horário de culto por causa do fantástico. Tu pensa que eu estou brincando, né? Botou o culto para 6 horas. Para terminar 8h30 ele vê o fantástico. Tu pensa que eu estou de brincadeira? Estou falando sério. Sabe o que Acabe fez? Ele disfarçou, se disfarçou. Se disfarçou. Não entrou na batalha vestido de rei, entrou na batalha disfarçado. Quero ver se alguém me acha aqui, se alguém me descobre. Deixou o Josafá, falou para ele, não, tu pode ir de rei, eu vou disfarçado. Josafá quase morreu, porque eles falaram assim, não vamos pelejar contra ninguém, mas só contra o rei de Israel. Aí quase matam Josafá. E Acabe está disfarçado lá no meio. E a batalha está acontecendo. E ninguém sabe quem é o rei. Porque ele está lá no meio. Ele está pensando, ninguém vai me achar aqui. Ah, não vai acontecer nada comigo. Eu vou voltar em paz e tal. Aí, do nada, tem um grupo de soldados ali já conversando, já querendo a batalha já se esfriando. Aí um soldado está meio ocioso sem ter o que fazer. Ele tira uma flecha, coloca no arco e atira ao acaso. Não apontou em ninguém. O companheiro dele avisa para ele, rapaz, o que tu está fazendo? Tu está desperdiçando munição? Tu está jogando a flecha aí, atirando no vento? Ele vira para ele e fala assim, não sei, deu vontade de fazer, eu fiz. Conjecturando, tá? Deu vontade de fazer, eu fiz. Aquela flecha percorre o ar. Entra na atmosfera. Um anjo segura. E aquele anjo sabe onde Acabe está. E ele conduz aquela flecha. E Acabe está lá, escondidinho. E a flecha vem. E entra entre a divisa da armadura dele. E penetra. Sabe quem conduziu aquela flecha? Além do anjo, a palavra proferida na boca de Micaías. Tu não sabe o que uma palavra faz no mundo espiritual. Eu sei. Mas você precisa saber o que uma palavra ungida, dita, o que ela faz no mundo espiritual. Tu não sabe o que ela faz. Chegou uma pessoa aqui nessa igreja. Vocês vão conhecer. Alguns já conhecem, mas já foi daqui e mora longe. Apareceu do nada, sentou ali. Eu estou pregando, estou aqui pregando, eu vi. Eu virei e falei assim, vocês estão aí? Que bênção. O que vocês vieram buscar, vocês vão receber. E continuei pregando. Chegou no final. Ela veio falar para mim, pastor, eu fui diagnosticada com isso. Eu não posso ter filho, foi o que o médico falou para mim. Eu falei, pois eu vou falar o que eu vou dizer para você. Orei ali por ela e falei, daqui 1 ano eu apresento o teu garoto. O menino nasce em junho. Foi o ano passado isso. O menino nasce em junho. Eu sei o poder de uma palavra. Ela traz à existência o que não existe. Ela muda as coisas de um lugar. Tu acha que esse terreno aqui, que não era de ninguém, que nunca veio falar de terracap,
há 10 anos atrás, eu não já dizia que era nosso? Eu falei, esse terreno aqui é da igreja. A flecha entrou. E ele falou, me tira da batalha, porque eu estou gravemente ferido. Uma trombeta foi tocada. O rei foi ferido. E Jesus disse, quando se fere o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Cada um correu para sua casa. E Israel ficou exatamente como Micaías falou, como ovelha que não tem pastor. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu preciso ter o meu ouvido aberto, atento para a voz do Espírito de Deus. Eu não tenho que dar ouvidos a qualquer som incerto. Som que não se casa com a palavra. Som impreciso, que me afasta, que me leva para longe da presença de Deus. Continua, termina. Então tá, você mediu, então agora, pediu, então aguenta agora. Vou contar o testemunho aqui de uma senhora hipotética. Estou me banhando aqui de suor. Uma senhora fulana de tal. Essa senhora pode ser muitas que existem. Pode ser homem para mulher, mas vou pegar uma mulher. Pode ser muitas que estão na igreja hoje. Ela era uma mulher bem casada. Ela estava na igreja. Ela cantava no coral, cantava no grupo. Ela dava seus dízimos. Mas ela era uma mulher muito bonita. E o seu marido não era essas coisas. E o diabo começou a falar no seu coração, você é uma mulher muito bonita. Você é uma mulher muito jovem. Você tem muito pela frente. E o seu marido não tem dado para você o que você realmente merece. Pela sua beleza. Pelo que você é. Ela ouviu aquilo a primeira vez. Ela não deu ouvidos. Ela continuou ali. Tal. Ouviu a segunda vez. De que a sua beleza... Com a sua beleza, ela poderia ter uma vida muito melhor. Ela poderia ter um homem que realmente valorizasse a sua altura, da sua elegância, da sua posição. E ela ouviu aquilo pela segunda vez e aquilo já começou a mexer um pouco com ela. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É quando o som errado, sedutor de Satanás, entra no coração. Na terceira vez, ela começou a considerar que ela poderia abandonar aquele homem e casar com outro melhor. E foi o que ela fez. Ela se separa e ela casa com outro homem. Não que o divórcio não possa acontecer, mas existem casos específicos para ele. E o caso dela não se enquadrava com as escrituras, se enquadrava com um som incerto que ela ouviu
nos seus ouvidos. Ela casa com outro homem. Aí, como a maioria dos crentes que querem esconder a sua situação, o seu pecado, muda de cidade e muda de igreja e vai para um lugar onde ninguém conhece a sua vida nem a sua história. Eu conheço pastores assim, pastoras assim, pessoas assim, que estão no terceiro casamento. O primeiro foi um adultério, tanto dela como do outro. Os dois eram casados. Os dois eram casados. Ela era casada, o homem era casado, eles adulteraram. Ele largou de lá, ela largou daqui e os dois casaram. Abriram uma igreja. Escuta. Depois de muito tempo, a igreja teve problema, fechou. Os dois separou. Aí eu já não sei por quê. A primeira situação eu sei, a segunda eu já não sei. Casou de novo. E abriu a igreja de novo. E a igreja está crescendo. Mas ninguém sabe detalhe da história. Pastores e pastoras no terceiro. Nessa situação. Passo. Pelo menos se intitula. E essa mulher casa com esse outro homem. Só que com o passar do tempo, ela percebe que esse homem é até pior do que o anterior. Esse homem a maltrata. Esse homem não valoriza. É pior do que o anterior. Mas ela vai continuando. Ela dá seus dízimos, ela dá suas ofertas. Ela canta no coral, porque ela tem uma voz muito bonita. E a vida passa e ela vive aquela vida inteira. Só que eu falei no início, você pediu para eu continuar. Você não pediu? Então tá. O que eu falei no início? Hebreus 9, 27. Após a morte segue o? Como todos nós, essa mulher chega o dia dela. E ela está no hospital. E ela está meio em coma e ela está meio consciente. E a morte está chegando. Só um detalhe. Quando a morte começa a chegar, dizem, e a gente entende, que a vida da pessoa passa como um filme. Junto com isso, o destino eterno da pessoa começa a ficar diante dos olhos dela. E ela começa a perceber a sua real situação e para onde ela está indo. E no leito da sua morte, aquela mulher percebe que ela é uma adúltera. Que ela se separou do marido pelos motivos errados. E aí o pastor dela vai visitar. E ela está lá no leito. E aí ela está meio acordada, ela está meio em coma. Quando o pastor chega, ela entra em crise. E ela começa a balbuciar, e ela começa a querer falar algumas coisas para ele, pedir socorro, entrar em desespero. Aí o que o pastor faz? Chama a enfermeira. Entre aqui, dê uma injeção nela, dê um calmante nela, que ela está muito nervosa. E mete a injeção nela. E aquela voz querendo gritar para ela que ela tinha escutado um som incerto e que ela queria se consertar, é abafada pelo calmante que o pastor manda dar. O que não falta é pastor dando calmante para gente que tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus gritando dentro dele: muda desse rumo, muda a situação, conserta e conta tempo, volta e lembra onde você caíste. E o pastor chega e fala assim: deixa de bobeira, isso não é nada, você ouviu um fanático, recebe esse calmante aqui e fica tranquila. Esse é o resultado
de se ouvir um som incerto. Você deve estar no seu banco assim e fala, pastor, eu não sabia que o negócio ia ser tão estreito. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais preparado, mais preparada. Mas graças a Deus que você veio para ouvir essa voz de despertamento, essa trombeta de Deus no teu coração. Aleluia! Quem quer tomar chá aí? Ninguém? Então continua. Ezequiel capítulo 14. Abre Ezequiel capítulo 14. Eu vou encerrar em Ezequiel. Eu não estou nem aí para o chá. Sabe qual é o meu chá hoje? Sabe qual é o meu chá hoje? Está aqui, ó, de joelho aqui, ó. Orando aqui, ó. Pedindo para um avivamento, ó. Falando assim, Senhor, eu saio daquela porta, mas eu saio outra pessoa. Senhor, eu saio daquela porta, mas eu saio como ovelha. Pastor, Senhor, eu saio daquela porta, mas eu saio ouvindo o som certo da tua palavra e do teu espírito. Aleluia! Às vezes a gente é religioso, acaba tudo no reloginho. Ih, está na hora do chá, tem que terminar o culto aqui, porque os irmãos querem tomar chá. Ai, gente, como é biscoito. Vamos logo aqui, vamos terminar aqui, irmãos, para a gente fazer a nossa oração de 2 minutos da bênção e você poder tomar o seu chá. É? Irmão, Paulo naquele discurso, ele não se preocupou nem quando o Eutico morreu. Ele morreu. Ele começou a pregar, deu meia-noite, o Eutico dormiu, o negócio estava tão cheio que tinha gente sentado na janela, o Eutico estava sentado na janela, caiu lá de cima. Dormiu, caiu lá de cima. Aqui pelo menos as pessoas que dormem, aqueles que dormem, nem morrem, né? Porque até a cadeira ajuda. Tem umas cadeiras, você vê algumas cadeiras mais inclinadas, saiba, é daqueles que gostam, aqueles que são parentes do Eutico, eles dão uma cochilada. Num calor desse, com uma palavra dessa, dormir, olha, é demônio. Desculpa eu falar, viu? É demônio. O Eutico caiu meia-noite. Vai ler lá o texto. Caiu, era por volta da meia-noite. Paulo deixou ele no cantinho ali. O texto vai dizer que ele continua a pregação até o romper da alva. Atravessou a noite. Quando rompeu a alva, não traz ele aqui. Orou por ele, levantou. Acabou. Ezequiel 14 pega um monte de crente pretensioso, entendeu? Porque Deus falou comigo, porque Deus isso, Deus vai fazer aquilo, vai fazer assado e tal. Meu filho, você não sabe. O meu prometido, ele é americano, ele vem dos Estados Unidos. Tu pensa que eu não já ouvi isso, gente? O que eu estou falando é fatos verídicos, não estou inventando nada. Foi. Pé no chão um pouquinho, né, gente? Não é? Só um pouquinho. O atalaia. Deus fala para o atalaia. Não, olha só. Então vieram comigo alguns anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ancião é o quê? É o que o pastor está se tornando. Daqui um dia eu ganho, fiz 57. Aquela idade está errada, gente. E o pior é que não é só ali não. Na minha certidão também está errado. Por incrível que pareça. Está errado também. Porque eu não tenho isso tudo. Daqui 3 anos estou estacionando em vaga. Eu não. Receber a plaquinha. Aí vou estacionar, vão olhar para mim assim. Olha só como eu estou me achando, né? Vão olhar assim, rapaz. Uai, moço, já mudou, estou nos anciãos ainda, que pressa é essa?
Os anciãos vêm, gente. Ancião é gente maduro. É o que a gente espera. Ancião, ele tem que ser visto como modelo, como padrão. Mas Salomão, na sua sabedoria, ele vai falar em Provérbios que bem-aventurado aquele que as suas cãs, os seus cabelos brancos, vêm em justiça. Então não é só porque é ancião que é justo, que tem condições de ensinar. Esses aqui, eram para ser. Nós precisamos ser. Aí eles foram e se assentaram perante o atalaia. Vai, versículo 2. Quando eles assentaram diante dele, Deus chegou nele e falou assim: eu vou te contar o que esses mequetrefe querem. Eu vou te contar quem são esses malas sem alça aí. Eu vou falar para tu. Esses que estão na frente do meu povo. Verso 3. Estes homens, esses anciãos que estão aí, levantaram os seus ídolos dentro do coração. Ah, pastor, graças a Deus, eu saí da idolatria, ó que maravilha, não tem nenhuma estátua aqui, a gente não faz promessa para ninguém, não sai carregando ídolo. Eu estou escrevendo uns negócios sobre o catolicismo, aí, gente, eu ouvi uma coisa, é inacreditável. Não é piada, é sério. No catecismo católico, idolatria é considerado um pecado sem perdão. A mãe falou, oxe. Deixa pra lá, vamos lá. Mas o ídolo pode ser levantado dentro do coração. Dentro do coração. Deus falou, esses homens aí, eles não levantam imagem, eles não carregam. Mas eles levantaram ídolos dentro do coração deles. Qual é o ídolo que está levantado dentro do coração deles? O desejo, a cobiça, a ganância, o dinheiro, a fama. Está levantado no coração deles. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porque no Velho Testamento, uma coisa que é errada no Novo você é guiado pelo Espírito de Deus. No Velho, as pessoas iam até o profeta falar. Era assim no Velho Testamento. No Novo você não acha isso. No Novo a Bíblia diz que é o Espírito Santo que guia a igreja. Agora, é claro que ele vai usar um homem de Deus, é claro que ele vai usar alguém. Tá certo. Mas não é o hábito de você ir no profeta consultar como era lá atrás. No Velho era assim, no Novo não. No Novo você tem que provar as profecias. Acaso eu permitirei que me interrogue? Agora, olha o verso 4, que coisa linda. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor, qualquer homem, qualquer pessoa da casa de Israel, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, ou vier ao Senhor, vindo ele, eu lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Deus vai responder. Deus vai falar profeticamente. Mas se tem ídolo no coração, ele vai confirmar o ídolo. Irmão, tem que ser crente até para ouvir a voz de Deus. Tem que ser crente. Tem que estar com o coração até para ouvir a voz de Deus. A pessoa já tem tudo pronto no coração quando vai receber a profecia. Ela já está com a pessoa lá dentro.
Ela já está com um amorzinho lá dentro. Ela já está com um carro lá dentro. Ela já está com uma viagem lá dentro. Ela já está com tudo lá dentro. Ela não vai assim disposta assim, Senhor, seja como tu queres, não como eu quero. Não. Ela já vai, Senhor, confirma, Senhor, por favor, confirma. É assim que ela vai. Gente, a gente precisa consagrar mais, gente. Aí quando ela vai, Deus fala assim, é isso mesmo, pode ir. Pode fazer. Deus é contigo. É Deus que está falando. Só que Deus está respondendo conforme o ídolo. Porque ele levantou um ídolo e teve coragem de vir consultar o Senhor. E Deus não divide a glória dele com ídolos, com ninguém, nem que seja no coração nosso. Balaão, gente, a primeira vez que Deus fala com ele, Deus fala para ele não ir para amaldiçoar o povo. Deus fala para ele, não vai. Não vai. Aí, os homens vão a segunda vez, com mais presente, que tal. Aí os homens falam, vamos lá, amaldiçoa Israel. Ele fala assim, não, o senhor não quer que eu vá e tal. Não, vai lá, consulta ele de novo. Vai que ele mudou de ideia. Aí Balaão vai consultar de novo o Senhor. Aí o Senhor fala, vai. É isso aqui. Tu está com o ídolo do dinheiro no coração? Tu está com o prêmio da injustiça no coração lá de Judas? Quando Judas fala da ganância de Balaão? Vai. Nunca vá buscar o Senhor com a tua coisa já pronta aqui dentro. Sempre vá disposto a ouvir um sim ou um não.